Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo Cordeiro, do canal Paulo Cordeiro Advogado. Falar hoje sobre o princípio da não discriminação. É um dos princípios basilares do direito, tá? E claro que ele está na Carta Magna, artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas da onde que vem isso, né? E aonde que ele vai acabar sendo aplicado? E, enfim, algumas questões mais modernas com relação à aplicação do direito à não discriminação. Antes de começar a conversa, então, só para lembrar que não se trata, nós estamos num momento assim ideológico, social, onde todo mundo reclama dos princípios constitucionais. Aqueles que estão mais, vamos ser bem claro, à esquerda, reclamam da falta de cumprimento dos princípios constitucionais que visam o tratamento social. Peço perdão pelos cachorrinhos hoje, com muito frio aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu acho que eles lá têm mais, do vizinho. Então, os mais à esquerda reclamam com relação à falta de direitos sociais, os mais à direita reclamam hoje sobre a falta de direitos de liberdades individuais e por aí vai. Então, para se ver, num exemplo muito prático, quanto a Constituição Federal é equilibrada nesse sentido. Mas isso, a Constituição Federal é de 88, então essas questões elas vêm há muito tempo, né? Por exemplo, a Carta das Nações Unidas de Direito Universal e Direitos Humanos é de 1948. Tem outros elementos balizadores mais fortes, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticas, que se baseia no respeito pelas diferenças, implementação de direitos, liberdades e garantias fundamentais que são expressas nessas cartas. E a primeira conferência internacional, por exemplo, sobre as mulheres, o direito das mulheres e a não discriminação foi em 1975. Eu recém era nascido. Então não é de hoje que se fala, não é um mimimi, né, essa questão da discriminação, seja ela qual for. Ela é um direito basilar que todos nós temos e todos nós temos a possibilidade de sermos discriminados de alguma forma, né? E quem nunca passou por esse tipo de coisa, me lembro que quando eu me formei velho no direito, né? Eu me formei com 35 anos. Próximo dos 35 da formatura, eu fui estagiar, eu já tinha, enfim, trabalhado em muitas outras coisas, eu era executivo, trabalhava em vendas, tive empresa, sempre na área comercial também. E então foi muito dolorido para mim quando eu fui ser estagiário de um escritório grande e eu era tratado como alguém menor, né, por alguns colegas advogados. E até foi interessante na ocasião, porque eu fiz o meu caminho e uma das colegas, ao sair do escritório, uma advogada, me chamou em particular, pediu desculpa pela forma como me tratou e tal. Doía bastante, né? Toda vez que eu passei por esse tipo de situação, doeu bastante. Também sempre fui gordinho e passei a infância sofrendo com esse tipo de coisa, né? No nosso tempo de infância não tinha muita folga, né? Mas a gente sofria igual, não existia o termo bullying, mas a gente sofria. E, claro, alguns reagem bem, outros não, outros não. E esse é o problema, né? E como o fim do direito é a paz social, todo esse tipo de conflito e esse tipo de coisa que pode gerar pode gerar consequências grandes às vezes, e essas consequências geralmente não são só para a pessoa, são para o seu contexto social, família, amigos. É, isso é um problema social grave, muito grave. Então, a legislação mundial trata disso há muito tempo, né? Tenta garantir os direitos humanos, as liberdades fundamentais, a questão de distinção de raça, sexo, língua, religião, é, pega muito a questão dos refugiados também, né, de guerras, onde as pessoas são obrigadas a se colocar em um ambiente totalmente distinto do seu e serem tratadas como sub-humanos. A gente vive isso no Brasil também, né? E e o grande objetivo, então, é promover a igualdade e pleitear a intolerância, né? Pleitear, pelejar, né, contra a intolerância. E, para dar como exemplo alguns ramos do direito que trabalham com essa questão muito clara, assim,
Nós temos o direito do consumidor, o direito criminal, obviamente, o direito até o direito tributário, muito forte o direito do trabalho e muito forte a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu vou falar em complementação, porque ela é uma espécie de ferramenta e eu vou chegar lá nesse ponto. Bom, no trabalho, tem que lembrar, assim, ó, a maior parte das lides trabalhistas, elas se dão por mágoa, né? Muitas vezes a pessoa, quando é bem tratada, ela aceita até alguma dificuldade financeira da empresa, alguma situação diferenciada, ela abre mão de alguns direitos para resolver a situação. Mas quando ela é maltratada, quando ela se sente desrespeitada, e aí um trabalho muito forte que o advogado tem que fazer é de que a pessoa não está ali para se vingar, e sim para tentar equilibrar uma relação desequilibrada, né? Ou resgatar alguma coisa, mas não para vingança. O sentimento geral é de vingança. E esse trabalho de refino a gente tem que fazer já desde a primeira consulta. Então acontece isso, essa mágoa é o motivador da maior parte das lides, eu diria em geral, mas especialmente no direito do trabalho, porque trabalho é dignidade. As pessoas, a nossa sociedade valoriza o trabalho como uma forma de dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem no ambiente de trabalho essa questão, né, de dignidade, de envolvimento com a tua empresa. Tu passa muito mais tempo trabalhando do que convivendo com a família, né? Ainda mais agora nessa época de teletrabalho, a gente trabalha demais perto da família, mas é uma distinção diferente também. E ainda assim a gente não está livre da questão da não discriminação. A discriminação existe até com relação a classes, né? Classes, por exemplo, a classe de juízes, classe de advogados. No ramo trabalhista tem a classe de advogados de trabalhador, a classe de advogados de reclamadas, de empresas. Quando muitas vezes os colegas fazem as duas partes e fazem muito bem, ainda assim um que outro exclui de alguma forma socialmente esses profissionais, e isso aí existe. Infelizmente a gente tem que combater, mas existe. Existem regras de prerrogativa, existem normas sociais para que isso não aconteça, mas ele acontece. E essa questão da discriminação no ambiente de trabalho, ela acaba trazendo muitas vezes o assédio moral, né? O assédio moral, no caso mais das mulheres, o assédio sexual também, que tem a ver com essa questão de dignidade e de respeito, né? As mulheres, além do assédio moral e sexual, elas passam por uma discriminação já na parte de seleção, né? Basta a mulher ter filhos e ter passado dos 30, 40 anos, ela já vai saber bem do que eu tô falando, né? E então acaba que isso aí reflete na vida da pessoa uma afetação muito grande da sua dignidade. Isso acaba gerando, até pela falta de proximidade das pessoas no ambiente de trabalho, porque nós estamos num ambiente de trabalho cada vez mais enxuto, cada vez mais a gente lida com a tecnologia e cada vez mais a gente tem que produzir muito mais do que conviver. As pessoas também não percebem que aquela pessoa entra naquela escalada de depressão, de angústia, de, de, enfim, até questões paranoides a pessoa desenvolve. Isso afeta diretamente a família, afeta o ambiente de trabalho e muitas vezes não é decorrente de piadinha ou de coisas muito explícitas. Às vezes o assédio moral ele é silencioso, ele é ao longo do tempo. E o trabalho é tão importante que eventualmente até pessoas que se afastaram da empresa, pessoas que eventualmente até cometem suicídio ou tentam suicídio, mas que tentaram suicídio voltam para aquela empresa porque tem esse sentimento de pertencimento, né? De grupo social e envolve a dignidade. Tu imagina tu ter que estar o tempo todo te protegendo, para nós que somos, para mim que sou branco, eu não consigo imaginar eu estar o tempo todo branco, hétero, enfim, tô dentro dos padrões assim considerados não discriminados, né? Ainda eu fico imaginando como é que seria se eu tivesse que me defender o tempo todo quando eu entro no supermercado por ter a raça negra e ter um segurança atrás de mim, sabe? Se eu fico pensando que se eu fosse gay e andasse com trejeitos, quantos de olhares desconfiados, quantas pessoas deixariam de conversar comigo só na intimidade, né? No sentido de conversar entre duas pessoas, quantas pessoas evitariam de estar comigo sozinhos em algum ambiente, às vezes por insegurança própria mesmo. Mas enfim, não é disso que se trata, a gente está tentando falar de direito.
é muito difícil falar de direito sem falar da vida real, né? E isso é uma coisa que nos afeta demais, apesar de ser crime, né? A discriminação racial e equiparada a ela outras discriminações, especialmente com relação à orientação sexual. E esclareço, orientação não é escolha, né? As pessoas não escolhem que vão ser hétero, homo, bi, trans, qualquer coisa. Elas se desenvolvem dessa forma por N fatores. Acho que o pessoal da psicologia pode falar mais a respeito, né? Esse assunto me incomoda tanto que chega a me dar me incomoda um pouco, assim, o raciocínio. Então a não discriminação, ela afeta as relações, ela, assim, apesar de ser crime, ela continua acontecendo e a gente ouve muito o discurso do mimimi hoje, porque aquilo que não é com a gente é mimimi, né? E dói. Então, até a questão de cotas também é uma coisa, é um assunto para um outro vídeo, mas é uma questão importante de se debater de forma não discriminatória e não preconceituosa, entender o porquê dessas coisas, né? E a partir do entendimento propor soluções e não simplesmente agredir como se agride hoje qualquer coisa que a gente não concorde, passa por uma agressão muito grande. Chegando na LGPD, porque o vídeo está ficando longo, eu pretendia fazer um vídeo bem curtinho, 5, 6 minutos, já estou no dobro. A Lei Geral de Proteção de Dados, hoje, ela permite um acesso às formas como as empresas, principalmente, tratam os dados das pessoas. E o princípio da não discriminação é um dos 10 princípios basilares, 11 na verdade, porque o princípio da boa-fé é um sobra-princípio, digamos assim. Mas o princípio da não discriminação é um dos 10 princípios basilares da lei. E esse princípio da não discriminação, ele está presente na subjetividade. Lembrando que ramos como o direito do trabalho, o direito do consumidor, eles já têm por si só, quando a parte é o trabalhador ou o consumidor, a hipossuficiência destes, né? Então a justiça vem e protege melhor essas partes. E isso envolve a inversão do ônus da prova. Na inversão do ônus da prova, por exemplo, uma não contratação discriminatória, eu acho que eu já falei sobre isso no canal, ela inverte para a empresa mostrar que não discriminou aquela pessoa por ela ser de certa etnia, de certa orientação sexual, etc. Né? Orientação política, orientação sindical, tudo isso. E isso vai aparecer lá no sistema. Vai aparecer de alguma maneira, ou no documento escrito, ou no próprio sistema de algoritmos, quando a seleção é automatizada, por exemplo, fica muito mais fácil de se perceber o que aconteceu ali, porque o algoritmo entrega, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem como uma ferramenta que traz a possibilidade de emergir, às vezes de uma forma bastante significativa, de um corpo de funcionários, como aconteceu há pouco numa questão de uma seleção de farmácia aqui, onde havia, não foi exatamente um vazamento de dados, mas houve um vazamento de um áudio, onde a gerente de uma unidade pedia que não se contratasse tatuados, pessoas afeminadas, esse tipo de coisa, né? Isso foi um escândalo aqui por Porto Alegre. Então essa impossibilidade de realização de tratamentos para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, ela vem à tona com a Lei Geral de Proteção de Dados. E as empresas hoje muito preocupadas e também os órgãos governamentais, está para chegar em todas as licitações a necessidade de compliance, né, além da LGPD, e o compliance é uma ferramenta para trabalhar também esse aspecto. Né? Então, quem faz concurso fica bem ligado nesse princípio, porque ele cada vez mais vai estar presente nas nossas pautas, e que assim seja, né? Que a gente, se não consegue por bem, que a gente consiga por mal, através de punição na sociedade, através de exemplos reiterados de punibilidade, a gente possa aprender que todos somos iguais perante a lei, né? Independente de sexo, raça, religião, orientação sexual, etc. Né? Se a gente não quer acreditar nisso, a gente tem que pelo menos prevenir para que a gente não seja punido, porque todos temos preconceitos dentro de nós, quer sejam pessoas que não são afetadas por essas categorias que sofrem o preconceito, quer sejam afetadas, elas têm preconceito igual. Então a gente tem que combater. Esses tempos meus filhos me disseram, pai, um dos meus filhos,
tu é um cara que não tem preconceitos, né? E aí eu respondi imediatamente, eu tenho muitos preconceitos, mas eu combato todos os meus preconceitos, eu tento enxergá-los. E é essa a minha recomendação para o vídeo de hoje. Desculpa se fui chato, mas é um assunto que a gente precisa comentar, né? Por favor, dê o seu joinha aqui no vídeo. Essas coisas tem que lembrar de falar lá no início, porque o joinha ajuda a trazer outras pessoas para o canal. E aí, nesse sentido, não precisa nem compartilhar, mas se gostou, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, com os inimigos. Dá o curtir aí, se inscreve no canal. Para mim é muito importante saber que tem gente ouvindo e vendo meus vídeos. Não pretendo ganhar dinheiro com isso aqui, mas eu gosto de saber que eu estou influenciando, ajudando ou simplesmente me expondo a opiniões. Comentem nos vídeos, tá? Um abraço, até a próxima.